Olá, amigos do canal Spruck Houses Assombradas. Rodrigo aqui novamente com a tia Spruck e com a Lilo aqui embaixo, que eu tô morrendo de medo dessa bichona comer algo. Ah, meu Deus, se tiver algum barulhinho é a Lilo, tá? Não dá pra gente tirar a Lilo daqui, porque ou ela fica comigo ou ela fica com a Dani. Quando eu gravo, eu fico sozinho aqui e aí ela fica chorando, querendo participar. Então, por favor, se tiver alguns barulhinhos, desconsidere que é a Lilu roendo o pé. O meu. É, só o seu. O meu não. O teu não, só o meu pé. Mas vamos lá. Qual que é a ideia desse vídeo? A maioria já viu aqui, né, no nosso bullet inicial. A ideia é comentar uma experiência que nós tivemos junto ao pessoal do Lenda Urbana e da 89 Freak Show, a Dani Taranha, na qual a gente participou de um tabuleiro Ouija. Eu já tinha participado de um tabuleiro Ouija e para mim foi uma experiência nula, porque eu sou um cheater, né? Eu vou estar trapaceando no sentido de eu não vou precisar do tabuleiro Ouija para poder ter as respostas sobre o que realmente está acontecendo. Mas foi a primeira manifestação da Dani, foi a primeiro jogo. Primeira vez que eu joguei, né? E assim, eu queria que vocês entendessem primeiro sobre a ótica de uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto na parte de teologia, como é essa experiência, o que ela achou, os pontos positivos, negativos, os riscos, e depois a gente vai abrir para outros critérios aqui. Mas queria que você contasse qual foi a sua experiência, assim, com o Rodrigo e sem o Rodrigo. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria separar a teologia disso daqui, porque não tem nada a ver. Tá? Não, sim, mas é que você tem o seu lado racional fundamentado na teologia versus a sua experiência no questão do espiritismo e prática das comunicações com o mundo espiritual. Essa é a ideia. Ok. Quando eu me envolvo nessas experiências espirituais, digamos assim, eu deixo completamente a visão científica de lado, né? Porque eu sou acadêmica, para quem não sabe, né? Eu sou teóloga e tenho mestrado em ciências da religião, e a gente estuda as religiões e até as experiências religiosas espirituais do ponto de vista das ciências humanas, né? Então, do ponto de vista da psicologia, da antropologia, até da geografia. Mas aqui não vem ao caso exatamente isso, né? Porque como eu sou uma pessoa que eu sempre estive em contato com o mundo espiritual e estudos relacionados a essa área desde a minha adolescência, né? Para mim não foi muito novidade, assim, eu não fico assustada e nem acho tudo extremamente fantástico, né? Porque eu já tive sensações parecidas. Agora, é importante esclarecer aqui que eu nunca joguei o tabuleiro Ouija, porque a minha mãe, desde pequena, me ensinou o porquê que não se deve jogar, né? Tabuleiro Ouija, jogo do copo, jogo do compasso, é tudo a mesma coisa. Jogo do bicho. Jogo do bicho não. São meios, né, para que você simplesmente sente lá e atraia, não por conta do objeto em si, né, da prática em si, mas da intenção mental que você produz ao realizar essas brincadeiras, para que energias ruins que estejam perto se aproximem de você. E não só se aproximem de você, se conectem a você, porque você está dando livre passagem para elas pela sua intenção, porque você quer que elas se aproximem, você quer que alguma coisa aconteça, né? Então, essa brincadeira que nós fizemos junto com o Daniel, a gente só fez porque depois tinha o Rodrigo para fazer a prática de retirada das energias do local, né, e da limpeza. Eu não sou clarividente, só o Rodrigo é clarividente aqui, e a minha sensibilidade espiritual, ela é completamente irrelevante nessas horas, porque eu não consigo ver, né, o que é que está acontecendo. Então, indo para a prática em si, né, do tabuleiro Ouija, eu e a Dani Taranha, né, que é minha colega,
a gente conversou e antes da gente começar o jogo, né? A Dani também nunca tinha jogado tabuleiro Ouija pelos mesmos motivos que eu. E aí a gente se olhou, né? A gente estava relaxada e nós falamos assim, ó, vamos levar a sério, né? A Dani Taranha, ela tem uma sensibilidade espiritual bem legal também, então deu para fazer um procedimento bastante interessante, né? Com a ajuda do Rodrigo. Foi um processo de vivência seu e da Dani Taranha, que nunca tinha participado de algo desse tipo. O processo não foi fake, não foi falso, não teve nada de acordo entre as partes dizendo, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo e tudo mais. Tem que deixar claro para as pessoas que, por exemplo, a participação do Alan e do Lucas, a gente ficou sabendo em cima da hora que eles iriam. Tá? Mas não atrapalhou em nada. Não é questão de atrapalhar, mas é a questão de ter outras pessoas olhando e realmente verificando o que está acontecendo e dando as suas percepções. Porque o Lucas, ele é formado em Direito, ele tem lá os cursos de hipnólogo e outros cursos dele, e ele foi com uma visão de, eu quero só assistir. E eu coloquei ele para participar, para ver até quanto realmente ele tinha afinidade com essas energias. E ele, obviamente, poderia me contestar, poderia me criticar, poderia dizer, cara, eu não estou sentindo, isso, acho que isso é falho, não é falho. E todos que estavam lá sentiram e tiveram suas vivências, sua experiência. Isso é um ponto muito legal e ponto importante para mostrar a eficácia do exercício das percepções. O tabuleiro Ouija, você achou um tabuleiro eficaz a um processo de comunicação ou ele é extremamente arriscado e errôneo em certos momentos? Eu acho extremamente arriscado e errôneo. Porque que nem agora eu vou começar a entrar no âmbito das experiências, né? Antes da gente começar o jogo, o Rodrigo virou para mim e falou assim, eu não sabia como é que né? Como é que é a condução do ponteiro, coisa e tal, né? É óbvio que o ponteiro ele não vai se mexer sozinho, tá, gente? E aí o Rodrigo ele falou assim, é muito parecido quando você vai jogar tarô. E aí quando ele falou isso, pra mim já caiu a ficha, né? Eu já entendi, porque eu jogo runas, né? Não jogo para outras pessoas, né? Jogo só pra mim, pra minha família. E o processo intuitivo é muito parecido. Sim. Né? É muito parecido mesmo. Para quem tem sensibilidade espiritual, fica fácil de você começar a receber os insights mentais, as intuições. Só que a questão quando você já está nesse estágio, o tabuleiro Ouija, ele tanto faz, tanto fez. Ele é nulo. Ele é nulo. Você não precisa do tabuleiro, porque você já está recebendo as mensagens, os insights na sua mente. Então você não precisa olhar para o tabuleiro, você já está recebendo as palavras, tudo na sua tela mental. E aí para mim foi um pouco esquisito na hora de mexer o ponteiro. Às vezes eu tinha intuição, né? Principalmente quando teve uma hora que a energia que estava se comunicando conosco, ela se fez um pouquinho mais presente, você sente, como se você se esvaziasse, assim, você deixasse a vontade da energia que estava tentando se comunicar, dar os impulsos, né? Então, vez ou outra, a gente sentia a vontade de mexer um pouco o ponteiro para responder algumas coisas, tal, né? Mas é isso. Quais foram os seus maiores medos durante o exercício, tanto das percepções, quanto de ver o tabuleiro mexendo? Olha, eu não senti medo em nenhum momento, mas vamos supor assim, se você não estivesse comigo, primeiro que eu não ia fazer. Mas vamos supor que eu fizesse sem o Rodrigo do lado. Eu sentiria muito receio, né? Porque nem sempre a nossa sensibilidade, as nossas impressões condizem com o que está perto da gente, né? Então, o medo seria isso, né? De você realizar esse tipo de brincadeira sem saber com quem ou o que você tá dando abertura para se aproximar de você, né? O maior risco que me chamou bem a atenção foi quando
os outros obsessores ficaram curiosos e começaram a se fazer presente. Então, no vídeo, eu falo, olha, Lucas, tem alguma coisa acontecendo atrás de você, tem alguma coisa se manifestando, e quebra o elo daquela moça que se manifestou entre vocês duas, porque existe uma questão de hierarquia de energia. Os obsessores mais fortes, a Lilo tá atacada, é o demônio, eu tenho um demônio no meu pé. Mas as energias mais fortes, elas vão prevalecer, enquanto as mais fracas, elas vão se afastando. A energia mais fraca, obviamente, dos espíritos que tentam a vir se comunicar, até para conseguir ter uma resposta ou conseguir poder ter a percepção de ainda estarem no princípio da existência, ou seja, ainda estou fazendo parte do mundo material porque tem alguém que me notou, ela cessa e a presença dos obsessores se faz mais forte. Então, a comunicação começa a atrair energias mais densas e você está se comunicando com um ser ou criaturas que estão ali para te enganar, para mentir, para te iludir e te levar ao erro ou acreditar em algo. Então, eu acho que você já está há um tempão aí recebendo os e-mails e tudo mais, e quantas pessoas entram em contato dizendo que perdeu o pai, a mãe, o tio, a tia, até mesmo o cachorro? Eu lembro que eu recebi um e-mail de uma pessoa que perdeu o cachorro e queria que eu jogasse o tabuleiro Ouija para ver se ele estava bem. Quer dizer, o pointer é fazer au, 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 au. Gente, isso não existe, tá? Tabuleiro Ouija não serve para vocês se comunicarem com nenhum ente querido que faleceu, tá? Não utilizem isso. Não chamem, se vocês tiverem algum parente ou amigo que faleceu recentemente, não fiquem chamando para perto de vocês, isso vai atrapalhar eles e vocês, tá? E, claro, que nem o Rodrigo mencionou, eu leio eu leio todos os e-mails, né, dos pacientes que nos escrevem, e tem muita gente, mas muita gente mesmo, a maioria, assim, criança, né, adolescente, que vai querer brincar de Ouija porque acha divertido ou porque gosta da adrenalina de sentir medo, mas não faz a mínima ideia do que está trazendo para dentro de casa. E um ponto importante nisso é o seguinte, teve um rapaz que foi jogar Ouija pulando o muro do cemitério e depois entrou em contato com a gente desesperado, sei lá que ele tinha 15, 16 anos, é o seguinte, a gente não limpa a barra de ninguém, tá? A gente não tá aqui para pegar na mãozinha das pessoas e dizer, vamos todos em direção a Deus. Não. Fez caca, vai pagar pela caca. Seja pagar para retirar essas energias ou pagar pela lei kármica dizendo causa e efeito. Você se deu mal, o problema é seu. Ninguém vai limpar a tua barra. Então não brinquem de Deus em situações que vocês não são deuses ou não têm o controle de nada. São completamente crianças que acham que sabem de. Né? E isso daí ainda é um ponto que a gente bate bastante. Então a gente faz vídeo, publica vídeo falando sobre mediunidade, como realmente se dá o desenvolvimento da mediunidade. Ainda tem gente de 12, 13 anos que me manda e-mail achando que é médium, né? Que é a reencarnação de Chico Xavier. E não é assim que funciona. Então, de novo, o que o Dani falou, a situação estava controlada quando realmente você tem uma pessoa que está observando a movimentação das entidades e sabendo quem vai se comunicar, quem vai se manifestar e quando o jogo deve parar. Ou seja, quando os obsessores se começaram a fazer mais presentes, acabou o jogo, cara. Acabou, o processo de comunicação acabou e não tem como continuar falando. O próprio espírito soltou as duas falando, acabou, eu não quero mais, entendeu? Então, assim, aquilo foi uma experiência, tá? Tanto para Dani quanto para Dani Taranha, que precisavam ali também vivenciar um processo para entender como tudo funciona. E tudo estava sendo controlado. Então, assim, nada saiu do controle, a gente soube iniciar e parar. Inicialmente a gente brincou, a gente se divertiu, a gente, né, tentou amenizar um pouquinho o lado mais denso. Mas a gente sabia o que estava fazendo, Sim. por isso estava tudo sob controle, ninguém estava tenso, entendeu? Outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, pode ter gente que vai falar assim, vocês estão falando pra gente não fazer, mas vocês fazem. Mas eu conheço uma técnica que eu posso não me colocar em apuros, né? Tudo bem, cara, mas assim, a gente tem uma motivação que não é só simplesmente fazer o jogo da Ouija para mostrar para vocês e para treinar as nossas percepções espirituais. O motivo final
é reencaminhar essas energias que estão perto, tá? Então, assim, a gente não fica brincando disso só por brincar. Tem uma motivação real por trás de tudo isso. Então, assim, qual é a motivação de vocês quando vão fazer esse tipo de coisa, entendeu? Sim, que é a etapa 2, que é a etapa da limpeza, tá? Que vocês vão ver no canal, tem lá o videozinho, onde a gente realmente, no final do processo, manifesta aquelas energias e expurga todas essas energias. Quer dizer, e não era só aqueles 4 obsessores, né? Porque o espírito que estava lá também era um obsessor, porque ele estava obcecado pela mãe e queria se fazer presente, justificando o porquê. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? O que aconteceu? Eu odeio meu pai, coisas daquele tipo, né? Que é normal hoje ver na casa das pessoas essa relação falha que nós temos a princípio também nos adolescentes, né? O ódio pelos pais, a manifestação e tudo mais. Mas nós tivemos dezenas de outras entidades que se fizeram presentes. Então, assim, imagina o risco de um adolescente brincar daquilo e depois começar a ser atormentado. E não se justifica, não sabe, e aí corre atrás para a mãe de santo, pai de santo, e vai por aí pulando de galho em galho. E aí quero só ver se endividar depois para limpar essa barra. Porque todo pai de santo vai cobrar. Todo pai de santo quer um retorno, vai chegar a falar, cara, você me deve, você tem que honrar o compromisso, seja financeiro ou uma questão de servi-lo. Então eu quero só ver o risco que vocês estão correndo, os problemas que vão aparecer, tá? Mas de novo, é o que a Dani falou, é um processo que nós somos convidados para mostrar ao Daniel, do Lendas Urbanas, como é fazer um processo controlado, longe de falsidades, de fakes, de má interpretação por videntes, por sensitivos, por outros médiuns que se aventuram aí num processo desse e ficam horas e horas falando com nada para o nada e não fazendo nada. Ou seja, não realmente encaminhando as almas, não auxiliando o processo da retirada, não mostrando para as pessoas a veracidade, tempo real, como foi feito. Então, assim, o Daniel me perguntou, Rodrigo, o que você está vendo logo no início do jogo? Então eu falo, olha, Daniel, o que nós estamos aqui é 1, 2, 3, 4. Quem pode se manifestar é um deles. Ou seja, nós já estávamos identificando com quais energias nós iríamos falar, como falar. O espírito lá da moça, ela pede, posso me aproximar para falar claramente com vocês? Por favor. Então, quer dizer, tá tudo ali olhando, eu estou olhando, venha com calma, então a mãozinha dela vai, toca no pointer, tá? A Dani Taranha entra em torpor, porque é o corpo de energia da Dani Taranha em contato com um outro corpo que desconhece a sua natureza, então ela apaga. Tá? É uma espécie de mediunidade, tá? Quer dizer, ou seja, se ela entrasse para o centro espírita, eles iriam falar, você tem a sensibilidade mais aguçada que com o passar do tempo você pode vir a se tornar uma médium, porque ela já tem a percepção pelo corpo de energia dela, onde outros não tinham. O Lucas demorou para ter a percepção dele, ele teve que entrar mesmo no corpo de energia do obsessor para começar a sentir. Tá? O Daniel tocando, ainda também cru, ou seja, já estou sentindo alteração de calor, mas eu ainda não sei distinguir o que é isso. Tá? Você seria mais experiente lá, que tinha a habilidade, mediante o seu jogo de runas, de canalizar aquela energia e transformar as percepções do corpo de energia da entidade, as emoções que elas estavam transparecendo em palavras. Ou em um processo na tela mental que você poderia transmitir dizendo, estou vendo uma cena, estou vendo uma situação, estou trazendo uma emoção, que era o que estava acontecendo. Isso, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso Por também. favor, pode falar. Porque eu geralmente não costumo abrir tanto o meu corpo de energia dessa maneira. Inclusive aqui em casa, quando a gente tem algumas visitas, né, Rô, eu demoro um pouco, porque vem de sopetão, assim, aí o Rodrigo vai e me bota para fazer os exercícios e às vezes eu demoro um pouco. Mas no caso do tabuleiro Ouija, eu já estava preparada, já estava mentalmente me preparando, né, e quando eu já estava sentada lá na cadeira no quarto do Daniel, eu já estava completamente aberta e fui me abrindo cada vez mais e eu estava aguardando o Rodrigo dar permissão para se abrir, né, o máximo que eu conseguisse para a energia que
que ele escolhesse para se manifestar, que no caso foi dessa moça, né? E realmente é muito legal, né? Assim, vocês não sabem, mas vão saber agora, porque esse processo é legal você ter um clarividente do seu lado, porque você, de acordo com as suas percepções espirituais, o Rodrigo, ele vinha e falava algumas coisas que, sei lá, 5 segundos eu tinha pensado, eu tinha sentido. Então, quando ele falava assim, às vezes eu começava a sentir uma emoção um pouco mais esquisita, né? Mas eu já sabia que não era minha, que era da energia da moça, né? Da vibração do corpo de energia do espírito dessa moça. E o Rodrigo imediatamente falou assim, olha, vocês vão sentir um aperto no peito, alguma coisa assim, né? Se controlem, não se deixem levar, né? Isso daí também para mim estava tudo sob controle, porque eu sabia que não eram percepções minhas, não me deixou descontrolada nem nervosa. Ok. Quando ela começou a se aproximar um pouco mais, eu também senti, né? Você sente é uma espécie de torpor, só que sem você perder a consciência, né? E o Rodrigo também, logo em seguida, falou, ó, ela tá se aproximando. Mas antes dele falar isso, eu já tinha sentido também que ela tava se aproximando. E quando a gente começou a fazer algumas perguntas para ela, as respostas às vezes vinham na minha mente, né? Então, às vezes eu tinha algumas imagens, poucas imagens na minha tela mental, mas a intuição de que eram algumas coisas, que depois o Rodrigo confirmou posteriormente, né? Como foi o caso do nome dela, só que assim, era engraçado porque a gente ficou tentando adivinhar o nome dela, né? E aí, de repente, eu pensei comigo mesma, ela não sabe, ela não lembra. Logo em seguida, o Rodrigo falou assim, ela não lembra, ela não sabe, né? A gente sabia o primeiro nome, que batia com Ana. Então, ela mesma confirmou, dando por yes. Yes, seu nome é Ana? Sim. Agora, a gente ficou um tempão batendo numa tecla, dizendo, tá, qual é o seu nome? É composto. Mas é engraçado porque o espírito, a entidade, ele quer resolver uma situação, ele quer resolver um conflito, independente do nome, não importa, mas ela estava passando por um processo de conflitos e ela precisava resolver aquela situação, ou seja, o problema com a mãe, o ódio do pai, o porquê que ela morreu, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque o processo ele não é tão assertivo, existem outras energias que se fazem mais presentes, energias que cortam o vínculo de comunicação, às vezes a gente se distrai também. Infelizmente teve efeitos ali de distração, mas não obviamente por nossa culpa, mas por fatores externos que levaram a gente a cortar às vezes o vínculo e depois voltava. E isso também, além de ser cansativo para você e para Dani Taranha, ele leva a um processo ainda falho, porque você tem que voltar ao processo de se concentrar. Isso é verdade. Tinha momentos que às vezes parecia que cessava tudo, parecia que acabava todas as percepções, aí eu respirava fundo, fechava os olhos, deixava vir tudo de novo, aí sim, entendeu? Como tinha muita gente falando ao mesmo tempo, né? Muita coisa acontecendo Música, ao mesmo tempo, né? Mas assim, deu para fazer, né? O processo foi legal, aconteceu de verdade, foi super interessante e... que mais? Teve a parte do torpor, né, da Dani, como o Rodrigo falou. No meu caso, eu não fiquei incomodada com aquela energia, porque ela estava bem em cima da gente mesmo, ela estava com o Rodrigo disse que ela estava com a mão, né, em cima da nossa mão mesmo, dava pra ver. no ponteiro. Eu não fiquei incomodada. Apesar de você sente sensações esquisitas, né? Se provavelmente eu fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento nenhum do que estava acontecendo ali, gritando. eu teria ficado com falta de ar, teria ficado nervosa, mas eu estava completamente calma, sabia o que estava acontecendo, sabia que não ia acontecer nada de ruim e no caso da Dani foi engraçado, né? Porque ela ficou assim bem
em torpor mesmo, ela apagou. Ela apagou, e aquilo foi real, ela apagou mesmo, tá? Não foi combinado, não teve nada daquilo. Ela entrou num processo de torpor. Mas ela estava consciente, tá, gente? Isso, mas ela estava como se tivesse sentindo aquela energia. Tanto que a gente, né, provavelmente vai conversar sobre isso na rádio com a Dani, então vocês vão ter isso no programa da 89, onde ela vai contar as percepções dela durante o jogo, o Ouija vai contar pra gente. Vai contar também. Mas, a priori, a sensação da Dani, o que realmente eu observei, os riscos que aquilo que gera, porque assim, no final do jogo, eu me preocupei em limpar vocês duas, e depois limpar toda a casa, então vocês foram limpas 2 vezes, mas eu precisava desconectar aquela entidade de vocês. Sim. O que a maioria não faz. Sim, então, vamos supor que o Rodrigo não estivesse lá. Ou eu, ou a Dani Taranha, tinha levado a moça junto para casa, com certeza. Vocês entendem? Porque ela estava ávida por respostas, ela não queria ficar sozinha, a gente começou a conversar com ela, a gente simplesmente encerrou a sessão, se o Rodrigo não tivesse tirado ela de lá, encaminhado ela ia olhar pra gente e falar assim, eu vou ficar aqui sozinha? E é um processo de sinergias, por quê? Porque com o tempo, o que ela ia causar? Dores de estômago, tumores no estômago, tudo aquilo que ela morreu, aquela doença fica no corpo de energia da entidade. E aí ela iria passar para uma de vocês duas. E aí vocês iam ter mais um problema sem uma justificativa. Uma doença ocorrendo por meio do quê? Não se sabe. Vai no médico, o médico diz, eu não sei. E aí, não é mesmo? Vai ter que ir no médico de almas para começar a tratar essas enfermidades. Mas o processo de limpeza, da retirada dos vínculos e depois da limpeza, ela é fundamental, excepcional. Mas a maioria não tem esse conhecimento. Ou aqueles que detêm esse conhecimento não jogam Ouija. Vão falar, pô, pra quê? É idiotice. Novamente, a gente fez porque fomos convidados. Foi um convite, né? Isso. E assim, foi um jogo de aprendizado, tá? Mas não é incentivo para vocês buscarem esse tipo de coisa, essas sensações. Por quê? Porque precisam de anos e anos e anos de estudo para poder ver quem é a entidade, como se conecta, como se conversa, como se manifesta, limpar, retirar essas melecas e tudo mais. E não adianta vocês, crianças, ficarem apostando na coleguinha da escola, porque teve um cara lá que me mandou um e-mail dizendo que a amiguinha da escola dele sabia fazer essas coisas. Quer dizer, a menina tem 13, 14 anos e, opa, eu já nasci ali, ó, eu já sei fazer. E não é assim que funciona, gente, tá? Precisa ter muito estudo, precisa ter controle, precisa saber a movimentação das criaturas e, de novo, quando parar, quando terminar a sessão, ou quais são os procedimentos de higiene espiritual que deve ser feito para não levar toda a meleca para casa. Tá? Então, de novo, como a gente colocou no aviso do vídeo, não façam esse tipo de coisa, tá? Por favor. Nós não incentivamos o tabuleiro Ouija, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, nem jogo do bicho a gente incentiva, tá bom? Fiquem longe dessas coisas, deixem para as pessoas que realmente conhecem do assunto desmistificar o mundo espiritual, tá bom? Não queiram ser deuses na Terra onde vocês não têm reino, né? É literalmente isso. Vão reinar sobre o quê? Vocês não têm conhecimento, não têm sabedoria, não têm nada para poder fazer qualquer tipo de processo de intervenção, no caso, quando der meleca, tá? Mas assistam o vídeo, divirtam-se, foi um vídeo legal, foi um vídeo que a gente brincou, que a gente teve a parte séria, teve a parte divertida. Eu sou um piadista, fiz piada, brinquei, porque eu acho que a espiritualidade ela tem que ser leve. Não dá pra gente ficar ali tenso, né? Aquelas músicas de horror, terror, né? Eu adorei, achei sensacional. Entendeu? E o jogo ele tem que ser respeitado. Então nós não comemos durante o jogo, nós não bebemos durante o jogo, nós fomos preparados antes para todo o cerimonial. Ou seja, é uma cerimônia e ela deve ser respeitada também. Você falou isso, eu lembrei de uma crítica que nós recebemos de um menino que falou assim, vocês não estão fazendo o ritual direito, não vai funcionar. Aí a questão, assim, eu acho que isso é completamente irrelevante, porque a questão é que não é o ritual que vai fazer funcionar, é a intenção mental que vai fazer funcionar. É a conexão de todas as pessoas, é a união daquela energia, é a utilização correta do tabuleiro, é o processo de comunicação com o ser
real que está lá, o escolhido a se comunicar, ou seja, a união de N fatores. E esses fatores, eles são principais, são primordiais para que todo o conjunto funcione. Então esse negócio de, você errou no processo de necromancia, né? Teve um cara lá que era necromante, queria que eu evocasse, conjurasse os mortos. Eu não sei que lixo de livro esse cara lê, mas ele deve ser fã do Harry Potter, deve gostar aí de Nárnia, deve ser fã lá dos Grimórios de Salomão, mas de novo, a gente se diverte com essa molecadinha que não sabe nada com nada e vem querer apontar para pessoas que estudam 20, 25 anos esse tipo de coisa e já passou de sábio para louco, louco para sábio, não é mesmo? E a gente hoje se diverte com o mundo espiritual sabendo tudo como controlar, como fazer interferência, como mudar aquela energia, tá? Como realmente corrigir todos os erros que estão lá. E o mais legal é o processo depois de retirada dessas melecas, onde você encaminha tudo de novo para Deus. A Lilo agora está no colo da Dani, porque a Lilo estava dando um chilique aqui, que ela queria subir e bateu na câmera várias vezes, como vocês viram, não é mesmo? Mas o processo mais legal, como eu estava falando antes da Lilo atrapalhar, é realmente a retirada, o expurgo dessas energias e encaminhá-las novamente a Deus. Isso não tem preço. Então todo mundo vivencia aquilo, todo mundo sente, o corpo balança, as alterações de cheiro, de som, as mudanças no ambiente, o ambiente fica maior, quer dizer, todo mundo ali olhando falando, cara, o que foi isso? O negócio funciona. E não tem mais aquelas percepções daquelas criaturas, ou seja, é uma técnica que realmente é fundamentada, funciona e que a molecada aí nunca vai ter acesso. Infelizmente, é que nem os termas hoje. Eles estão se encerrando. Essa técnica logo, logo não vai mais ser pública, vai ser fechada. E eu sinto muito, tá? Porque assim, os conhecimentos disso daí já começaram a ficar mais seletivos. É uma técnica cara, os cursos são muito caros e não são fáceis de terem acesso. Então, eu sinto muito, porque acho que a humanidade hoje não está preparada para ter esse tipo de conhecimento. Aqueles que realmente foram atrás, tiveram, se salvaram. Hoje eu não sei não. Eu, infelizmente, me questiono sobre isso. Mas, de novo, o vídeo ficou muito legal, ficou muito interessante. Eu acho que vale a pena vocês assistirem várias e várias vezes, ter as percepções que nós temos, aqueles que são já médiums, que trabalham em centro espírita, são umbandistas, são pessoas que realmente querem expandir mais sua consciência. Busquem ver realmente com essas percepções mais afloradas que vocês vão ter as mesmas sensações que nós tivemos. A sensação da mão da mulher sobre o pointer é algo surreal, é algo muito legal, tá, gente? Realmente, aquilo foi uma coisa, eu achei bonito de se ver, eu achei bonito. A interação do mundo espiritual diretamente com o mundo da matéria ali, dizendo, ok, vamos jogar. Imagina se joga o War aqui... A briga para conseguir o Mackenzie, Vladivostok, então vai ser na mão. Você vai ver os dadinhos pulando assim sozinho. Manipulando, né? Sai 6, 6, 6. 666, número da besta. Não, é o máximo do dado. Aí ferrou, ela ganha, toma todos os exércitos, né? Conquista o mundo. O espírito contra o tio Spook no tabuleiro do War. Nossa. Lá vou eu perder Mackenzie. Vamos gravar? Vamos, jogando o War com o espírito. Os dados tudo batizado, eu vou ficar doido, mas não existe, né, gente? Pelo amor de Deus, crianças, isso é brincadeira. Até a Lilo tá aqui, ó, falando, é brincadeira. Levanta, mostra a Lilo lá. Ó, a Lilo aqui, ó. É brincadeira. Tá, mas eu espero que vocês se divirtam. É uma experiência muito legal, vocês vão ver que o negócio realmente, ele vai fluindo à medida que as atividades, a manifestação espiritual vai acontecendo. Tá bom? Mais alguma coisa que a senhora queira falar? Eu acho que a gente falou bastante coisa legal. Já. Se aparecer algumas dúvidas, a gente faz a continuação para que vocês possam entender melhor o processo. A Dani Taranha também deve falar alguma coisa. E aí a gente traz ali a opinião dela, as sensações dela. A Lilo quer falar alguma coisa? Não, ela vai pedir o osso ou o meu dedo para roer.
Mas é isso, gente. Eu agradeço de coração a todos vocês, aos novos inscritos. Como eu sempre falo, aqueles que precisam de ajuda, tratamento, né? Para qualquer tipo de enfermidade. Não é só questão espiritual, gente, mas problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais e deveras kármicos ou financeiros. Vocês podem mandar para limpezasdecasas@gmail.com, tá? Tá na descrição desse vídeo. Você clica, abre lá a telinha embaixo. Olha o e-mail do Facebook. Tá ali. Nós temos a lojinha do casasassombradas.com.br com os nossos universitários, as canecas, as medalhinhas de São Bento e algumas coisas que nós vamos colocando de vez em quando ali, tá? Tem sempre alguma coisinha interessante. E, bom, acho que é isso, tá? Não se esqueçam, compartilhem, deixem seu like, mostrem para todo mundo ali, seus amiguinhos, seus colegas, seus amigos, para que eles entendam cada vez mais sobre o mundo espiritual. E, como eu sempre digo, Lilo, bons sustos a todos!